Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesse devocional de hoje, continuar falando da nossa boa e velha prática da oração. Olha, eu quero ler um texto aqui em João, capítulo 16, o versículo 23 e o verso 24. Diz assim: Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, ou seja, completo. Nós estamos aqui pensando e meditando junto com você que não existe outra forma de comunicação com Deus que seja mais eficaz do que a oração. A oração, ela fez parte da vida de todos os grandes heróis da história bíblica. Nós lembramos, por exemplo, que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões porque ele decidiu continuar na sua vida prática de oração. Criaram um decreto naquela nação que durante 30 dias nenhum homem poderia orar ou adorar um Deus que não fosse o próprio rei da Babilônia. Aquilo foi uma armadilha para Daniel, porque os seus inimigos sabiam que Daniel não deixaria de buscar o seu Deus. E Daniel, ele não fez caso do decreto, mas na verdade ele continuou buscando a Deus, ele não parou de buscar a Deus. Ele orava 3 vezes por dia, ele virava para lá, orava na janela que virava para o lado de Jerusalém, e ele orava as 3 vezes por dia. Ficou fácil para os seus inimigos o pegarem, cometendo um crime que não era crime. Acabaram de criar uma situação. Daniel, por causa da sua vida de oração, ele foi lançado na cova dos leões. O único pecado que ele cometeu foi continuar orando e buscando a Deus. E lá dentro da cova, o milagre se manifesta. Os leões não tocaram Daniel. É incrível pensar que o rei amava muito Daniel e ele foi alvo de uma armadilha para produzir o decreto. E quando amanheceu, ele foi lá chamar Daniel e ver se Daniel estava bem. E Daniel estava bem. E eles, não, meu rei, não preocupa não, Deus enviou seu anjo, ele fechou a boca dos leões. Quando o rei tira Daniel da cova, ele lança os seus argozes, os seus acusadores, aqueles seus perseguidores, e diz que antes mesmo do corpo deles tocar o solo da cova, os leões já haviam estraçalhado eles no dente. A Bíblia diz no capítulo 10 de Daniel que Daniel passou 21 dias em oração, porque ele queria uma resposta de uma visão que ele teve, ele não conseguia entender a visão. No 21º dia de oração de Daniel, um anjo desce do céu, fala com ele e dá a entender a Daniel o sentido daquela visão. Se você observar, todos os grandes heróis da Bíblia foram homens de oração. Todas as pessoas que foram grandes vitoriosos na história do povo de Deus foram grandes oradores. Se nós pararmos e começarmos a ler e meditar, em quantos momentos Jesus se afastou do povo para se dedicar à oração, a gente percebe que Jesus orou muito mais do que falou sobre oração. E nesse momento aqui, Jesus está falando, ele está ensinando uma fórmula excelente de oração que às vezes nós não conhecemos, né? A Bíblia, eu falei sobre a figueira, Jesus falou assim na palavra da figueira, se nós tivermos certo tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a uma montanha para sair do lugar, ela nos obedeceria, falasse, olha, tudo que vocês pedirem em oração será feito. Eu gostaria de dizer para você que esse texto que nós lemos, ele fala o seguinte, que o Pai, porque nós cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nessa forma. Então, o Pai, ele é responsável de responder a todos os nossos pedidos de oração. Eu quero chamar essa primeira oração de oração de petição. O que é essa oração de petição? É aquela oração que você precisa fazer todos os dias. Você precisa ter um altar na sua casa, você precisa ter um lugarzinho na sua casa para falar com Deus. Você vai dobrar o seu joelho por um ato de humildade. Se você não pode ajoelhar, tudo bem. Mas o que nós precisamos ter é com o nosso coração humilde, reconhecendo que Deus é soberano, é tudo. Que Ele está em cima no céu e nós estamos embaixo na terra. Que Ele determina, Ele define, Ele escolhe, Ele faz. Ele tem um projeto, nós entramos no projeto de Deus e não Deus que entra no nosso projeto. Existe muito erro no ministério de oração por aí. Deixaram a simplicidade que é em Cristo. Criaram fórmulas extravagantes, mas que na verdade levam as pessoas a não entender a dimensão do seu tamanho e a dimensão do tamanho do seu Deus. Olha bem, a palavra aqui nos diz que tudo quanto nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus,
ele nos dará. Olha bem, então o Pai, aqui ele é tido, ele é apresentado como aquele que doa, aquele que responde orações, aquele que atende às petições que nós fazemos a ele. Nós não devemos orar e, vamos supor que pela expressão, a Jesus e pedir as coisas. Não, fala assim, pede ao Pai, em nome de Jesus, e ele dará ou ele concederá. Essa é a palavra, esse é o verbo que é usado aqui, verbo conceder, verbo doar. Se você for lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, vai ser uma passagem interessante. Fala assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o Pai que criou as luzes, os luminares do céu. Nele não há sombra de variação e nem mudança. Mudança de tempo, mudança de época, anos que passam, isso não muda um Deus. Nunca mudou e nunca vai mudar o caráter de Deus, porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Inclusive essa expressão ela é dirigida a Cristo, que Cristo também não muda. Jesus continua sendo o mesmo. Se nós estiver pensando que nossa tecnologia muda, que os nossos hábitos mudam e Deus está mudando com eles, nós estamos enganados, porque Deus não muda, o processo é o mesmo. Então Deus é o grande doador. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai. Jesus é o intermediário. Olha bem o que ele diz aqui na palavra. O verso 28 fala assim, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Mas todo o processo está ligado ao nome de Jesus. Se nós achamos que nós temos mérito para chegar diante de Deus, talvez seja um dos motivos do fracasso do ministério de oração de muita gente. Nós não temos nome, nós não temos mérito pessoal que nos dê direito de chegar à presença de Deus. Mas nós temos um trunfo, nós temos o nome de Jesus. Certo? Lá em Hebreus, se não me engano, fala assim, que Jesus preparou um novo e vivo caminho através da cruz. Através da cruz nós podemos chegar diante do trono de Deus e falar com Ele em oração, e nós sabemos que Ele vai nos atender. Existe uma diferença no ministério de oração. Aqui eu estou falando de oração de petição, aquela oração que você precisa pedir, você precisa receber alguma coisa de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa, você não tem como chegar diante do Pai se não for pelo nome do Filho. Você não tem como chegar diante do trono do Pai, do soberano Deus, Criador de todas as coisas, se você não tiver o intermédio do nome de Jesus Cristo. Então, se você precisa receber alguma coisa de Deus, se você está precisando receber uma dádiva, um dom, eu vou te falar. Entre pelo caminho certo. O caminho é Jesus. Entre pela forma certa, pela porta certa. Porque ele disse que tudo que nós pedimos ao Pai, no nome dele, o Pai concederá. Se você olhar na sua Bíblia, Lucas 11:13, nós lemos uma passagem semelhante a essa, um paralelo no Evangelho de Mateus. Fala assim que se o filho pede peixe, o pai não dá uma cobra. O filho pede um ovo, o pai não dá um escorpião. No versículo 13 ele fala assim, se vós sendo maus, sois pais e sois maus, vocês dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então quem dá o Espírito Santo é o Pai. E nós precisamos entender o seguinte, que toda boa dádiva vem do Pai, mas toda essa oração feita ao Pai, ela precisa ser feita no nome de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador. A Bíblia diz lá em Timóteo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador, não existe outro nome, não existe outro pelo qual nós possamos usar o nome que nos dê acesso diante do trono de Deus. Pois eu quero te falar, comece e dedique-se ao ministério de oração. Tire dentro da tua casa, faça o hábito de orar dentro da tua casa e na tua vida. Tire um cantinho de oração, tire um momento de oração. E sabe de uma coisa, tudo que você precisa, se você pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele te dará. Pense e pratique oração, porque a oração é poderosa. Se todos os cristãos entendessem o poder que tem a oração, a igreja certamente venceria todos os obstáculos desse mundo. Tem uma pequena parcela de crentes nesse mundo que oram, tem uma pequena parcela que realmente vive orando. A resposta ela não cai de uma forma física do céu, mas se você pudesse entrar no mundo espiritual,
A gente já fez isso, a gente já entrou, já debateu com espíritos e eles reclamam justamente da oração de pessoas, de marido, de esposa, de filhos, de pessoas de parte da igreja que oram. E eu quero te perguntar, você faz parte desse grupo seleto? Ore hoje, ore amanhã, ore sempre e saiba que Deus está ouvindo todas as suas orações. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.